Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um pouco para o pessoal chegar. E aí a gente faz as boas-vindas. Para você que vai estar vendo essa live aí gravada, espero que você esteja verdadeiramente bem. Essa é uma live que está terminando a sequência de 3 lives que eu estou fazendo sobre a minha trajetória pessoal e já estou saudando aqui as minhas queridas Lígia, Artemísia, sejam bem-vindas, Iraci, que bom poder contar com vocês nessa sexta-feira à noite. O tema da nossa live de hoje é psicóloga e neurocientista. Então eu vou estar conversando um pouco com vocês como é que foi essa trajetória em relação à pós-graduação, né, que eu vivenciei e eu vou estar dividindo isso aí com vocês, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Só recapitulando um pouco, que é o tempo que as outras pessoas vão entrando também. Na primeira semana, que foi há exatamente 15 dias, eu trouxe um pouco da minha trajetória pessoal, como foi que eu escolhi a psicologia, por que a psicologia ela foi importante para mim na minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional, o que me manteve, né, na profissão, já que eu também tive uma outra paixão, né, que foi o curso de letras, mas eu não terminei o curso, né, eu dei prioridade ao curso de psicologia e foi muito interessante tudo que eu vivenciei. Eu deixei essa live salva aí para vocês, também coloquei no meu canal no YouTube, que é Jaiana Ventura, e desde os 17 anos eu ingressei no curso de psicologia e assim eu tenho feito aí essa história da minha vida. A segunda live, que foi na semana passada, ela teve muito a ver com toda a minha experiência também enquanto psicóloga, e aí eu fui trazendo um pouco aí dessa trajetória na psicologia também, mas como é que foi para mim, né, fazer algumas escolhas ao longo do percurso, né, desse caminho. E hoje eu vou estar falando sobre algo especialmente que geralmente alguns alunos me perguntam sobre mestrado, sobre fazer especialização, como é que foi para mim, né? Então, quem está acompanhando aí essa minha história já há 15 dias, percebe que eu comecei tudo muito cedo, né, em relação aos estudos, e desde quando eu estava na universidade, na faculdade, eu estava concluindo ela em 2012, eu iniciei, junto com várias pessoas da minha turma, uma especialização em terapia cognitiva comportamental. E assim que eu terminei o curso, me graduei, com poucos meses depois eu já era especialista na minha abordagem, né? Então fiz esse curso simultaneamente. Então concluí em 2013. Em 2013 foi um ano também muito importante, que eu concluí essa especialização em TCC, que era mais específica da psicologia clínica, e também iniciei 2 pós-graduações que foram um marco para mim em relação à neurociência, que foi a especialização em neuropsicologia e o mestrado em neurociência cognitiva e comportamento aqui na UFPB. Para mim, fazer essas pós-graduações tão específicas na área de neurociência também teve a ver com a minha formação, da minha trajetória aí em relação ao que eu fiz durante o curso. Eu fui monitora durante vários semestres de neuroanatomofisiologia e era uma área que eu me identificava muito desde sempre. Até quem acompanhou a live essa semana com o Guilherme, que eu também deixei salvo aqui no meu feed, ele foi um dos grandes responsáveis pelo meu interesse nessa área mais biológica, mais neuroanatômica, mais fisiológica de maneira geral. Então, inclusive, eu até lembro que em um momento eu pensei em fazer biologia, né? Mas tudo bem.
E aí, né, tô vendo que algumas pessoas estão entrando aqui, né? O Padre Paulo. Ô, Padre, que saudade, viu, de ver você pregando. E o Padre Paulo também é psicólogo, né, da área de gerontologia. Cíntia, Rafinha, meu irmão Júlio entrou também. Então, tô aqui dividindo, né, para vocês aí um pouco dessa trajetória. O fato de eu estar fazendo o curso de especialização em neuropsicologia me ajudou muito para eu entrar no mestrado em neurociências, no quesito em relação aos estudos que eu precisava fazer na época para a prova de seleção. Então, eu precisava me especializar cada vez mais naquilo que eu já sabia, que eu praticava lá nas monitorias de neuro, mas para mim, né, por conta de final de curso, TCC e etc., eu deixei um pouco de lado, né? Então foi algo muito importante, né, fazer esses dois paralelos. Só que quem acompanhou as lives anteriores viram que a minha trajetória não foi linear sempre, né, de só sucesso. Eu acho que é de ninguém, né? Uma pessoa, um ser humano normal é um ser humano que tem altos e baixos e isso é super aceitável, super normal. E eu não acreditava que eu iria conseguir passar no mestrado em neurociência porque era muito difícil, né? Quando eu pensava, meu Deus, eu vou ser uma neurocientista, isso me dava um bloqueio gigante, né? Mas os assuntos da prova, por exemplo, eu sabia muito tranquilo. Uma outra coisa que me deixava bem ansiosa e um pouco insegura em relação ao mestrado era o projeto. E o projeto, para você que tem interesse em fazer mestrado, é importante que você se ambiente com o que o seu programa de pós-graduação ele solicita do aluno nesse processo seletivo. Inclusive, nesse período de pandemia, eu percebo que vários programas de pós-graduação, eles também modificaram a forma que era tradicional ou clássica ali de fazer essas seleções de pós-graduandos, né? Por exemplo, não solicitar o envio do projeto com antecedência, né? Ou no momento da inscrição, mas sim fazer uma prova mais específica de metodologia, de estatística e assim por diante. Então é muito importante para você que queira fazer um mestrado, como foi o meu caso, que eu fiz numa universidade pública, que você se atente ao que o programa quer. Como é que a gente faz isso? Né? A gente pode entrar nos sites, bota lá no Google. No meu caso, era o Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, PPGNEC, da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Então, na época, quando eu fiz o mestrado, quando eu entrei em 2013, foi a segunda turma. Era um programa extremamente recente, né? Então a gente não tinha muitos parâmetros em relação a como eram as dissertações, as teses e assim por diante. Tanto que só abriu o mestrado, né? O doutorado veio depois, com o tempo, com as notas em relação ao que a CAPES exigia. Então, o que eu fiz, né, para entrar nesse mestrado? Uma coisa que é importante e fica como dica para vocês, porque tudo para mim na época da minha seleção foi contando pontuação, né? Que é fazer parte de monitorias, de projeto de pesquisa, projeto de extensão, artigos publicados em revistas, participação em eventos com resumos completos, né, que tenham aquelas informações dos anais ou o como é? ISBN, acho que é assim, ISBN, isso. Né? Então, é muito importante que o máximo de produção que você tenha feito durante a graduação, você possa ter os documentos que comprovem toda essa tua dedicação durante a graduação, para que você possa estar utilizando isso para valer pontuação, né? Porque pontua, tudo pontua. E aí, no meu caso, por mais que eu me dedicasse durante a graduação, eu não consegui publicar nenhum artigo científico durante a minha graduação. E isso era uma coisa que também me deixava muito insegura para participar desse projeto, esse processo, na verdade, seletivo, porque eu sabia que tinha outras pessoas que iam se inscrever também, que já tinham muitos artigos,
né? Eram pessoas que eram bem mais dedicadas às produções científicas, porque já participavam de grupos de estudo ali da UFPB já fazia muito mais tempo do que eu. Né? Eu me formei em uma faculdade particular que o enfoque dela não era as questões de pesquisa, era mais o enfoque clínico. Então, a gente não tinha tanto esse incentivo. Então, as pessoas que eram lá da UFPB eram pessoas que tinham esse enfoque maior, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande, né? Inclusive, duas pessoas que acabaram de entrar, né? Que é Michael e Silvana, me ajudaram muito, né? Michael especialmente, não somente para o projeto, para entrar no mestrado, mas durante todo o mestrado, a dissertação, tudo, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes e relevantes para uma pessoa que quer dar continuidade aos seus estudos na pós-graduação, que é justamente essa rede de apoio e essas pessoas que possam ensinar, né? E pessoas que são referência para a gente, né? Então, eles foram muito fundamentais para mim nessa minha jornada, né? Então, como eu estava falando para vocês, a minha formação foi completamente clínica, né? Então, eu tinha muita dificuldade de entender coisas que eram base e básicas para um projeto de mestrado e para a construção de uma pesquisa que era estatística, por exemplo, né? Esse aprofundamento na metodologia de como linkar o objetivo com hipótese. Então, tudo isso, né? Eu entrei no mestrado assim para aprender. Hoje, minha sugestão é que você já possa estar, se você está aí durante a graduação, se você tem interesse, né, de fazer um mestrado, em seguida dar continuidade ao doutorado, se você quer se tornar professor, uma coisa que você precisa entender é o que é que você gosta, né, obviamente, o que é que você gosta da área de psicologia, verificar quais são as universidades que estão ofertando esse programa, né, de pós-graduação que você pode se dedicar, entrar e etc. Observa os editais passados, observa quais são as linhas de pesquisa, as áreas de concentração desse programa de pós-graduação, para que você possa estar entendendo se é aquilo mesmo que você quer, né? E aí, esse é o primeiro ponto, é você saber o que é que você quer e quais são as universidades que você vai estar verificando que elas atendem ao teu desejo, né? E aí, em seguida, você tenta entrar em contato com pessoas que já estão lá, seja participando em grupos de estudo, porque você vai se ambientando cada vez mais. Então, foi assim que eu fui fazendo, né? Não teve grande mistério nesse sentido. Eu passei, eu lembro perfeitamente disso, em último lugar da lista de candidatos que foram aprovados, né? E aquilo até me entristeceu na época. Eu falei, poxa vida, em último lugar. E eu lembro que minha mãe me falava, minha filha, não importa a sua colocação, isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém, o que importa é que você entrou e que você pode dar o seu melhor lá, né? Então foi muito importante para mim essa fala dela. Então eu comecei a montar uma carreira, né, uma trajetória na neurociência no mestrado com esse enfoque mais científico, né, de pesquisa, de estar investigando algumas variáveis e assim por diante. Só que ao mesmo tempo, né, eu estava fazendo a especialização em neuropsicologia, e que ela tem um enfoque completamente diferente, que era para me tornar uma neuropsicóloga clínica. Por mais que essas duas pós-graduações elas tivessem esse enfoque na neurociência, elas tinham um propósito diferente, um objetivo diferente. Enquanto uma estava ali me preparando para me tornar uma pesquisadora, para me tornar uma acadêmica, uma docente, que era um mestrado, a outra, a especialização em neuropsicologia, estava ali me moldando para conhecer técnicas, ferramentas e a maneira adequada para realizar uma avaliação ou reabilitação neuropsicológica. É claro que essas duas grandes atuações,
elas podem ser feitas de maneiras separadas, se você tiver o interesse de ser somente docente, até com especialização mesmo, apesar de não ser tanto o foco, mas você pode escolher sim, né? Na época, era uma coisa que eu queria muito, era ser professora e ser neuropsicóloga, né? Poder, na clínica, eu estar... Lembrando que nessa época, né, que 2013, 2014 aproximadamente, eu não atuava enquanto psicóloga clínica. Eu poderia estar atuando, mas eu preferi não atuar. Fui me dedicar aos estudos primeiro, né? E aí, de pós-graduação e tal. E aí, era o que eu queria, né? Então, tinha como esse foco. Eu quero ser professora e quero ser... Eu quero atuar na clínica e na clínica ofertar os serviços de neuropsicologia, especialmente de avaliação neuropsicológica. E foi aí que, até conversando na época com o Michael, que ele é esse grandioso homem, né, e pesquisador e cientista que eu tenho muito orgulho e admiração por ele, foi conversando com ele que a gente verificou uma possibilidade até de juntar, né? Então, Michael, ele foi meu co-orientador aí nesse processo de juntar o que eu fazia na especialização e o que eu fazia aí no mestrado. Então, o meu objeto de estudo no mestrado foi a avaliação neuropsicológica de pacientes com esquizofrenia, seus parentes de primeiro grau e um grupo controle. Então, o que eu fazia na prática, né? Eu ia nos CAPs, né, que é os Centros de Atenção Psicossocial aqui de João Pessoa, e, lógico, né, uma informação aqui, um parênteses, tudo isso devidamente aprovado no comitê de ética, tudo bonitinho, tá? Mas só resumindo aí essa parte mais metodológica, eu ia aos CAPs já com uma lista prévia dos pacientes do CAPS, né, que todo o pessoal tanto do Gutenberg Botelho quanto do CAPS Caminhar, que são os CAPS 3 aqui de João Pessoa, eles me apoiaram muito, né, durante esse processo aí em que eu estava fazendo minha coleta de dados. Então, eu tive uma experiência muito rica, porque eu não lembro quantos participantes, eu não lembro mesmo, mas foram vários pacientes lá do CAPS com esquizofrenia que atingiu os critérios de inclusão, né? E é um transtorno, de fato, que é muito heterogêneo, é muito diferente como ele se manifesta em cada uma das pessoas que são acometidas pelo transtorno. Então, eu fazia a avaliação neuropsicológica, né? Eu aplicava esses testes, eram testes relacionados à atenção, à memória e às funções executivas, que, de acordo com a literatura, esses três grandes pontos dos aspectos cognitivos eram mais afetados nesse transtorno que é da esquizofrenia. Então, o que eu queria verificar, né? Se de fato aqueles pacientes que eu estava investigando, eles tinham esse tipo de comprometimento. E além disso, né, tem uma linha que vai explicar e vai trazer algumas informações sobre as causas, né, as características de hereditariedade, de genética também da esquizofrenia, que explicam que parentes de primeiro grau daqueles pacientes, daquelas pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver esquizofrenia, ou então, caso não desenvolvam a esquizofrenia, eles também têm a probabilidade de ter essas três áreas, essas três funções também comprometidas, que eram a atenção, memória e funções executivas, né? Então, o que eu fiz? Além de entrevistar e aplicar os testes em pacientes com esquizofrenia, eu entrava em contato com os parentes, ou seja, pai, mãe, filho, né, os de primeiro grau, para entrevistar eles também. Esses pacientes, esses parentes, na verdade, eu podia tanto entrevistar eles no próprio CAPS, né? Eu poderia marcar com eles lá, eles me deram uma salinha provisória para fazer esses testes, né? A salinha que estava disponível no dia. E
Ou então, se esse parente não pudesse ir até o CAPS, eu ia até a casa deles, né? Me deslocava até lá. E o terceiro grupo, né? Porque eu fiz essa pesquisa com 3 grandes grupos, né? Então vocês já entenderam aí. Pacientes com esquizofrenia do CAPS, seus parentes de primeiro grau, e o terceiro grupo é o que a gente chama de grupo controle, que nada mais é do que pessoas que não têm diagnóstico de esquizofrenia e que não têm parentes de primeiro e de segundo grau com diagnóstico de esquizofrenia. Então, eram essas pessoas que eu iria utilizar como essa referência de público que não tinha, né, esse diagnóstico ou parentes que tinham esse diagnóstico de maneira geral. Então, o que eu observei na minha pesquisa? Obviamente, além de toda essa experiência, porque só um parêntese aqui. Durante a graduação de psicologia, durante a minha graduação de psicologia, na clínica, que era um momento de estágio da gente com o paciente, né, individualmente, que eu passei um ano, como alguns outros colegas também, eu não tive nenhum contato com o paciente com transtornos mentais graves, como a questão da esquizofrenia. Então, só atendi pacientes que tinham as questões em relação a autoconhecimento, a alguns diagnósticos de ansiedade generalizada, depressão, mas nenhum em relação à esquizofrenia na época. Então, não tive contato com esse tipo de paciente. E nos estágios que a gente fazia durante todo o curso, que era visitar o CAPS, CAPS infantil, CAPS álcool e drogas, CAPS 3, que é transtornos mentais graves, por mais que eu tivesse o contato com um paciente com esquizofrenia ou com transtorno bipolar, eu não tive tão intensamente como foi quando eu estava no mestrado. Eu poderia ter escolhido qualquer tipo de variável ou de tema para o meu mestrado, mas esse especificamente me permitiu, além dessa possibilidade de me tornar uma pesquisadora, de ir lá coletar as informações e assim por diante, me permitiu uma experiência clínica muito importante, apesar desse não ser meu enfoque principal, né? Porque eu aplicava esses instrumentos para esses pacientes, mas eu acabava fazendo uma certa escuta, né? Porque o paciente ele chegava para mim na sala, sentava e eu não aplicava os testes logo, né? Então eu recebia aquela pessoa, eu já tinha os dados, né? Porque já tinham me dado o prontuário desses pacientes, então os dados sociodemográficos de maneira geral eu já tinha. Então eu perguntava como é que você tá, como é que, né? Como é que você está se sentindo? Você sabe o que veio fazer aqui, né? Porque alguns iam para minha salinha e ninguém nem explicava o que eu estava fazendo, né? Eles acreditavam, inclusive, alguns acreditavam que eu era médica, que eles iam, enfim. Tinha alguns critérios de inclusão e de exclusão da minha pesquisa que eram muito importantes e eu precisava... Oi, Cristina! Que saudade! Vi que algumas pessoas entraram aqui. Oi, minha amiga, um cheiro para você. Então, tinha alguns critérios de inclusão e de exclusão dessa minha amostra, que um deles era em relação à própria percepção visual, era em relação a aquele paciente não estar em surto, não ter tido um surto, né, recentemente, ou seja, era estar o mais estável possível diante do cenário, né, do quadro dele, da doença de maneira geral, do transtorno, perdão. Então, teve um paciente, né, que chegou na minha sala, não sei se deram informação errada para ele, mas ele estava no surto, né? E aí ele chegou, sentou, ele olhou para mim com um jeito assim bem diferente e ele disse: doutora, a senhora acredita que... assim, ele não falou uma frase completa, né? Mas ele ficou só: a senhora acredita que... E aí eu comecei, na época, não tinha experiência, como eu falei para vocês, eu tive muito medo, né? Eu disse: fulano, olha, muito obrigada, você participou daqui da pesquisa, foi maravilhoso, né? Pode ir lá para fora, viu? Ele: posso mesmo? Pode. Fulana de tal tá lhe esperando lá fora.
Não deu 2 minutos, ele entrou num surto propriamente, né? E começou a bater no colega, bater numa outra grade que estava lá. Então, foi o único momento nesse momento de coleta de dados, assim, que eu tive um pouco de receio, porque eu não sabia como agir, né? E aí, como eu estava mencionando para vocês, a experiência clínica, assim, de ver o quanto que os sintomas, eles variam, né, de um paciente para outro paciente, de poder coletar essas informações quantitativamente e qualitativamente também. Então, eu tinha muita vontade de fazer o doutorado, né, depois do mestrado, mas por vários motivos eu não fiz, né, ainda não foi chegado ainda o meu momento de ir para o doutorado, perdão, porque eu entrei também nas faculdades, né, não tinha tempo, e também só quem faz o mestrado, assim, e que teve as dificuldades, né, de várias questões, sabe que fica um pouquinho de trauma, né, na gente. Então, é algo que foi muito importante para mim na minha carreira enquanto professora, na minha carreira enquanto clínica, ter escolhido esse público-alvo, esse local de estudo, porque assim eu pude ir enxergando, e por conta da convivência, porque eu passei, eu acredito que 2 meses indo quase todos os dias para os CAPs, né? Então não eram somente os pacientes com esquizofrenia, eram os demais que ali conviviam, né? Então para mim foi muito importante. Então, enquanto psicóloga na clínica, ter todo o conhecimento da neurociência fez, de fato, um diferencial nos meus atendimentos. Porque muitas vezes o paciente ou a gente mesmo, né? A gente pode ter algumas sensações como um cansaço muito grande e atribuir a uma depressão. A gente pode ficar com não conseguir aprender direito quando a gente está em sala de aula ou não focar a atenção e a gente atribuir, sei lá, ao estresse, né? Então, na neurociência, a gente consegue entender que esses podem ser sintomas de algumas questões neuropsicológicas ou neurológicas mesmo. Então, o paciente, quando ele relata para mim alguns sintomas depressivos, não necessariamente eu atribuo direto a uma depressão ou ao transtorno depressivo maior, né, ou a distemia, caso ele continue ali durante mais de 2 anos, né? Eita, Cristina, joia! Pronto, faz o seguinte, Cristina, fala comigo no WhatsApp ou no direct para eu te indicar alguém para fazer terapia, certo? Porque como a gente foi muito próxima, né, e eu tenho um carinho muito grande por você, aí não dá para ser só terapeuta, né? Só psicóloga. Mas aí eu te indico alguém que seja bem competente para estar te acompanhando, viu? Fala comigo, tá? Então, como eu estava falando para vocês antes, né? Então, todo o conhecimento da neurociência me fez ser uma psicóloga clínica melhor. É a gente entender que o nosso paciente não é somente um conjunto de sintomas psicológicos que a gente deve descartar os aspectos biológicos, neurológicos, o que na verdade já deveria ser implícito, né, para a gente, já que o ser humano é um conjunto, né? Mas a gente meio que tem uma tendência, enquanto psicólogo clínico, de achar que aquele conteúdo que o paciente traz, ele é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Então, é uma coisa, foi um tipo de conhecimento que eu levei também para a sala de aula, porque eu ministrei durante muitos anos a disciplina de psicologia e neurociências e neuropsicologia, avaliação neuropsicológica também, né? Oi, Damião, boa noite! Então, todos esses elementos do mestrado serviram para isso, mas para mim, na minha visão, assim, bem pessoal, ele me ajudou muito nesse aprimoramento do meu conhecimento enquanto psicóloga clínica, de eu entender e separar e verificar quando há necessidade de um paciente fazer uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, ou de quando encaminhar a tempo, sem tantos prejuízos ou comprometimentos,
para um neurologista, para um psiquiatra ou para algum tipo de especialidade médica. Então, a neurociência, ela traz para a gente informações sobre as funções cerebrais que nós temos e o quanto que o comprometimento dessas funções a partir de um desequilíbrio químico em relação aos neurotransmissores, né, podem tornar algumas tomadas de decisão da gente, né, alteradas. Né? Os nossos comportamentos podem se alterar a partir de alterações que acontecem no nosso cérebro. Né? Então é algo muito interessante que a gente precisa ir desmistificando. Oi, meu bem, boa noite, princesa. Hoje eu vou estar respondendo uma das suas perguntas lá que você mandou no direct do curso, tá? Então fica atento aí às postagens que eu vou fazer no feed. Anderson entrou também, Emily. Então, é isso, sabe, gente? Por mais que você não se especialize, né, em neuropsicologia, não faça um mestrado em neurociências, também não precisa chegar a esse nível de formação da pós-graduação. Mas é muito importante que você veja as pessoas, né, e falando aqui mais especificamente para os estudantes e psicólogos, que vocês vejam aquele paciente, aquele indivíduo nessas outras facetas também. Tá? Porque uma alteração, por exemplo, lá no sistema, lá nas conexões sinápticas, lá nesses aspectos relacionados, né, a toda a química cerebral, essas modificações elas podem causar sintomatologias e que às vezes a gente fica ali tratando com a terapia meses e meses e meses, que dá sim um resultado eficaz, mas se a gente tivesse, por exemplo, um suporte medicamentoso, a gente teria esses resultados mais rápidos, resultados que talvez fossem mais pontuais e resolvessem o problema de maneira mais, como é que eu posso dizer? Acho que mais pontual mesmo, né? Já que vai estar alterando diretamente a nossa química cerebral. Então, de maneira geral, a minha formação em neurociência, né, me tornar uma neurocientista ao longo de alguns anos de estudo, de pós-graduação, foram importantes para a minha carreira enquanto professora, né, para entender como é que a gente pode se qualificar melhor enquanto autor e produtor de trabalhos científicos e também enquanto psicóloga clínica, né? Porque eu terminei o meu mestrado ali em meados de 2015, 16, não lembro direito. Eu já era professora e já era psicóloga clínica também na época, né? Então, esse tipo de conhecimento, de conteúdo me fez ver meus pacientes de maneira diferente, né? Então, muita gente entrando aqui também, Elisângela, Pri, Carla, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí eu queria, né, saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Atualmente, né, eu não estou fazendo nenhuma formação específica a nível de pós-graduação. Eu parei, né, encerrei provisoriamente, né, nesses títulos que eu tenho, para que eu possa me dedicar a poder passar esses conhecimentos. Porque não adianta a gente somente engolir o conhecimento e tê-los conosco. A gente precisa difundi-los, né? E uma das formas que eu tenho de difundir é sendo professora, né, da graduação, de pós-graduação. Esse canal aqui de interação aqui no Instagram também tem sido muito valoroso, muito útil para eu estar trazendo essas informações para vocês, né, de maneira científica, de maneira geral. E também eu vou começar a colocar em prática alguns sonhos e projetos que eu tenho já há vários meses e anos aí. E aqui em primeira mão para vocês, eu vou lançar um workshop de prática clínica em terapia cognitiva comportamental, que vai acontecer na primeira semana de agosto desse ano. Então, do dia 5 ao dia 8 de agosto, eu vou estar fazendo
3 aulas, 3 lives lá no meu canal do YouTube, que é meu próprio nome, Jaiana Ventura. E cada um desses dias, todos eles vão acontecer às 7 horas da noite, eu vou estar trazendo algumas informações que são aí essenciais para você enquanto psicólogo clínico, né? Para você enquanto estudante, que você quer dar o seu melhor, se você quer já iniciar aí a sua carreira profissional com alguns diferenciais, então eu indico esse workshop para vocês. Eu vou estar postando nesse material de divulgação desse workshop, eu acho que daqui a umas 2 horas aproximadamente, tanto no feed quanto nos stories, meus grupos de WhatsApp, status, todo lugar que eu puder fazer e divulgar, eu vou estar divulgando para vocês. Esse workshop, ele vai estar antecipando um curso que vai ter o mesmo nome, Prática Clínica em TCC, que eu vou ministrar para vocês e mais informações eu vou dizer depois, tá? Anderson perguntou em relação a fora a Unip, quais são os melhores institutos para pós em neuro. Anderson, para mim, a gente tem 2 grandes referências de diferentes estilos, né, de propostas, que é o INAP, acho que é assim, o INAP em Recife, e em Natal a gente tem também o Instituto do Cérebro, se não me falha a memória. Acho que é assim o nome. Então, a gente tem aqui os nossos vizinhos, né, são bem qualificados também. Então, só que, como eu falei, os dois têm propostas diferentes, né? O de Recife, ele tem mais especializações, tanto especificamente em avaliação neuropsicológica, quanto em reabilitação cognitiva. Em Natal, também tem essas especializações, se não me falha a memória, mas eles têm um enfoque mais voltados a dar continuidade a mestrados e doutorados, né? Essas pesquisas mais aprofundadas. Pelo que eu me lembro, é isso, certo? Marcelino, meu querido. Olha, Marcelino, minha água, viu? Marcelino. Quais foram os desafios encontrados para poder fazer o mestrado? Para mim, na época, deixa eu me lembrar, os desafios era poder entender, né, para mim, né, você pode encontrar outras dificuldades e tal, mas para mim, na época, era poder entender melhor como é que se configurava um projeto de pesquisa, porque eu era muito inexperiente nesse quesito, né? E por conta da minha própria formação, minha formação foi mais clínica, né? Não foi voltada para pesquisa especificamente. Então, montar toda uma estrutura de projeto que tivesse uma coerência estatística, que tivesse uma viabilidade, que tivesse a cara também do grupo que eu fazia parte do meu orientador, isso tudo para mim gerava muito mais ansiedade, porque eu queria também dar o meu melhor, né? Eu tinha essa questão de autocobrança mesmo. Então, para mim, os principais desafios permeavam muito nesse quesito de montar um projeto adequado. Em relação aos conteúdos da prova, porque eram 3 etapas para passar no mestrado na época. Era uma prova específica, né, de conhecimentos específicos, era o projeto. Em si, esse projeto também tinha a questão de apresentar esse projeto para uma banca e o currículo, né? Então, tinha essas etapas. Para mim, a prova específica foi muito tranquila, né? Para algumas pessoas é algo que é bem mais difícil e tal, mas era um conteúdo que eu já lidava tanto em monitoria, era um conteúdo que eu adorava estudar. Nos editais tinha os pontos específicos que iam estar lá na prova, então eu me preparei, né? Mas para mim os principais desafios foram esses, sabe, Marcelino? Em relação à elaboração do projeto, deixar ele assim top de linha. O que mais? Deixa eu ver aqui.
Muita gente aguardando as coisas do curso. Minha gente, eu espero vocês, viu? No curso, viu? Porque eu tô preparando com muito carinho. Mas a minha equipe disse para eu não falar muito sobre isso hoje na live, que não era o tópico da live. E eu já tô falando, né? Não é pra falar. É porque eu não me aguento ficar assim, calada. Ainda mais agora, eu tô com 16 pessoas aqui comigo. Oi, minha gente! Sejam bem-vindos, viu? Contei aí um pouco a minha trajetória enquanto psicóloga, neurocientista, o que que eu fiz aí no meu mestrado, como é que isso foi importante, né? E aí eu tô aqui pra tirar dúvida. Pedagoga pode fazer... Oi, Taurina, linda. Tô aguardando sua mensagem, viu, Taurina? Lá no meu privado, viu? Qualquer pessoa formada em qualquer área, pelo menos na pós-graduação do mestrado que eu fiz, pode fazer o mestrado. Então, quem é formado em pedagogia, eu em psicologia, tinha gente lá que era formada em administração, né? Fisioterapia, enfermagem, tem amigos que são médicos, psiquiatras, enfim, né? Então, é um programa, como a gente chama, multidisciplinar. Então, todo mundo pode se inscrever. Pois é, mulher, tô esperando tua mensagem, viu? Quem mais, minha gente? Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa que eu adorava fazer no mestrado era comprar livros. Então eu montava muito minha biblioteca. Acho que é uma dica aí universal, né? Me aperfeiçoar, eu acho que sempre tem que ter. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero aí que de alguma forma a minha trajetória possa ter ajudado vocês aí. Se lembrem que todo caminho ele vai ter suas dificuldades, todo caminho ele vai ter coisas que você vai ter mais afinidades, algumas áreas de estudo que você vai ter mais afinidades do que outras. E eu lembro que na época do mestrado, e quem estuda ou quem está muito envolvido em objetivo, às vezes tem hora que a gente cansa, né? E tinha uma coisa que eu fazia que me lembrava de Júlio fez uma pergunta aí já respondendo, né? Eu acho que quanto antes você puder se preparar, faça. Se prepare. Uma coisa que eu fazia quando eu tinha, assim, alguma possibilidade de desistir, eu tava muito cansada, é que eu anotei num papelzinho, esses cartões de visita, cortei 9 por 5, coloquei meu nome, embaixo coloquei assim, mestre em neurociência. E aquilo ali eu botava perto do meu computador. Então, toda vez que eu me cansava, toda vez que eu me sentia assim, eu não vou conseguir. Aí eu olhava para aquele papel, dava um negócio, sabe? E eu fiquei, caramba, eu preciso, eu quero, é um sonho e eu vou conseguir, e consegui. Então é algo que é viável para todo mundo. Ah, eu não tenho capacidade para passar no mestrado. Ah, eu não vou conseguir fazer uma dissertação. Tenta, se esforça, veja, lógico, qual é o seu limite, qual é o seu sonho, qual é o que você pode investir de tempo, de motivação, de o que você quer, porque não necessariamente é algo porque meu amigo fez, ou minha mãe fez, ou alguém fez, eu preciso fazer também. Não é assim. Faça se você quiser, né? Então, na minha família inteira, e olha que minha avó materna teve, sei lá, 9, 10, 11 filhos, não sei quantos netos, né? Na família paterna é um pouquinho menor, tenho 2 tias e uma prima apenas. Mas eu lembro que isso era uma outra coisa que me animava muito na época. Poxa vida, eu sou uma das únicas netas que terminou o curso e já tá terminou uma pós, terminando outra e tá querendo fazer um mestrado, né? Então isso me motivava também, né? A dar continuidade aí à família de maneira da melhor forma que eu poderia ofertar, né? Então cada um de nós a gente vai ter um objetivo específico aí da vida e um dos meus era esse. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer a diferença
Sempre gostei de estudar, sempre gostei de desafio, por mais que eu fique ansiosa pra caramba, mas eu sempre gostei de tudo isso. Então, o que eu ia fazer? Eu ia desistir? Quando eu cansava, eu descansava e dormia bastante. Mas por mais que às vezes eu até procrastinava, eu lembrava que eu precisava do meu próprio esforço. Ninguém ia fazer a prova por mim, ninguém ia entregar aquele projeto por mim, ninguém ia escrever por mim. Então tem coisas que só a gente depende da gente mesmo. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de se aprimorar, de fazer algo melhor por você, né? Faça, dê o seu melhor, né? Crie alternativas e rotas que te possibilitem fazer isso, tá? Então, deixo aqui meu beijo, meu abraço para todo mundo que ficou até agora, ou para quem assistiu essa live aqui depois. Para mim foi muito gostoso poder aí contar parte da minha história nessas 3 lives, nessas 3 semanas, na sexta-feira, aqui com vocês. Na próxima semana, a gente não vai ter live na sexta, mas eu já estou conversando com a Ana Sandra, que é a nossa presidente do Conselho Federal de Psicologia, para a gente fazer uma live. É uma live sobre empatia no processo terapêutico, ou seja, não é mais sobre a minha história de vida, né? E, oi, Warley! Obrigada, meu querido! Denise também. Então, assim, eu vou estar promovendo, né, como eu parti do início, né, acho que foi quarta-feira que eu tive uma live com o Guilherme. As minhas próximas lives, elas serão lives mais de conteúdo, né? Então, me acompanha aí nos stories, vai acompanhando aí no feed, porque sempre vai ter material. Agora mais voltado para a área, né, do processo clínico mesmo, da psicologia. Então, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai estar aqui com a Ana Sandra, ela falando sobre esse processo de empatia, da escuta ativa, né? E eu já deixo a informação que a Ana Sandra é de uma abordagem psicológica diferente da minha. Mas a gente não vai falar de abordagem ou de briga de abordagem, pelo contrário, vai falar da importância do processo, da relação terapêutica entre o paciente e o terapeuta. E alguns elementos são muito importantes, como a escuta e como todo esse acolhimento, né, que a gente deve fazer a partir também desse comportamento e dessa essência empática que o psicólogo precisa ter. Então, a ideia é que a gente possa estar fazendo sempre essas lives, também com convidados ou eu sozinha. Sábado pela manhã, amanhã nós temos o nosso grupo de estudo de prática clínica em TCC, às 10 horas da manhã. Se você tem interesse em fazer parte, clica no link da bio, que tem lá especificando o link do WhatsApp, dos grupos do WhatsApp ou do Telegram. São as mesmas informações, você só vai escolher aí o tipo de aplicativo de mensagem que você se identifica mais, tá? Então, daqui a pouco também eu vou postar essas informações acerca do workshop, tanto no feed, story, WhatsApp, Telegram, tudo na face da terra, certo? Então, quero deixar aqui meu beijo, meu abraço para vocês. Hoje é sexta, que você possa ir estar em paz e em segurança na sua casa, com você mesmo, com a sua família, né? E vamos continuar nos cuidando. Obrigada por todo o apoio que eu tenho recebido aí de vocês. Estou aí cada vez mais me preparando e estudando para que eu possa estar ofertando o melhor. E quero deixar também meus agradecimentos para a minha equipe que está me ajudando a deixar esse Instagram cada vez mais profissional, cada vez mais atrativo para vocês, cada vez mais a cara da psicologia, com ética, com compromisso, com dedicação e também com leveza, tá? Então, cheiro grande. Tchau, tchau.